Ok, meus amigos, vamos retomar aqui o nosso trabalho nessa revisão AGU, revisão aqui para os concursos da AGU. Nós gravamos um primeiro bloco em que a gente fez uma revisão de institutos de parte geral, e aí a gente falou de crime consumado, crime tentado, arrependimento eficaz de desistência voluntária, arrependimento posterior, crime impossível, né? Quer dizer, passamos aí por vários temas, e agora a gente concentra esforços naquilo que é mais importante dentre os crimes de parte especial, que é exatamente a parte de crimes contra a administração pública. Esse, sem dúvida, não é tema que está nos três editais, porque não poderia deixar de ser. É sempre o tema mais relevante de parte especial para concursos de advocacia pública de um modo geral, e com a AGU não poderia ser diferente. O que é que eu quero trazer acerca dos crimes contra a administração pública? Eu quero começar o nosso estudo lembrando a você o seguinte: tem dois tipos de crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, né, que é um capítulo que vai do artigo 312 até o 327, chamados também de crimes funcionais. Então, crimes praticados por funcionário público ou crimes funcionais, do 312 ao 327. E aí a gente tem os crimes contra a administração pública praticados por particular, que vai ali do 328 até o 337 e suas ramificações, 337A, 337B, mas é essa a ideia então. Então, meus amigos, o que é que nós temos aqui? Eu quero começar o nosso estudo lá do artigo 327 do Código Penal. O 327 é o que nos traz a definição de funcionário público. E lembre que a expressão funcionário público, muito embora esteja em desuso lá no direito administrativo, é a expressão que a gente utiliza aqui no direito penal, porque é a expressão que está no nosso Código Penal. E quem é o funcionário público para efeitos penais? Lembra que quando a gente fala aqui em funcionário público, é para efeitos penais. Não nos interessa a ideia do direito administrativo quando a gente fala em direito penal. Então, para direito penal, o que interessa é a expressão funcionário público, e a definição de funcionário público consta lá do caput do artigo 327. Então, lembra, funcionário público é aquele que exerce, ainda que transitoriamente sem remuneração, cargo, emprego ou função na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Então, territórios, né? Seria também se a gente tivesse. Então, funcionário público é aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função. Então, cargo, emprego ou função. Então, esse cargo é o cargo efetivo, mas também é o cargo em comissão. Esse empregado aí, então, vale para os empregados públicos, né? Aqueles seletistas lá da administração pública. Essa função aí abrange a função de livre nomeação e exoneração, abrange as funções públicas em caráter efetivo, abrange aquelas funções públicas que são exercidas em caráter transitório e sem remuneração, e aí entrariam os exemplos do mesário da Justiça Eleitoral, do jurado no Tribunal do Júri. Eles são funcionários públicos para efeitos penais. Um jurado que solicita dinheiro ali do advogado para absolver o réu é corrupção passiva, porque ele é funcionário público para efeitos penais. Então, funcionário público para efeitos penais é essa pessoa. É aquela que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Aí o primeiro parágrafo do artigo 327, ele vem trazer o conceito de equiparado a funcionário público para efeitos penais. Porque não temos apenas o funcionário público do caput do 327, temos também o equiparado a funcionário público para efeitos penais. Esse equiparado a funcionário público, né, ou seja, que na prática daria no mesmo, é aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidades paraestatais. Então, equiparado a funcionário público é aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidades paraestatais. E também, meus amigos, aqueles que são contratados, ou melhor, aqueles que trabalham para empresa prestadora de serviços, que é contratada ou conveniada com o poder público para o desempenho de atividade típica da administração pública. Exemplifico, um motorista de ônibus aí da sua cidade, se você, né, se é uma cidade muito pequena, claro, não terá transporte público urbano coletivo, mas uma cidade maior, uma capital de estado, uma cidade do interior maior, um motorista de ônibus,
Ele, veja, lembrando que eu estou falando de equiparado a funcionário público, só me interessa para efeitos penais. Esse motorista de ônibus, ele é um cara que trabalha para uma empresa privada, prestadora de serviços, que é contratada pelo poder público municipal para o desempenho de atividade típica da administração pública, que é o serviço público de transporte urbano. Então, ele é equiparado a funcionário público para efeitos penais. E vou além. Um médico que trabalha em um hospital particular, mas atende pelo SUS. Veja, ele é um médico, ele é um profissional que trabalha para uma empresa prestadora de serviços. O hospital é uma empresa prestadora de serviços médicos hospitalares. Então, ele trabalha para a empresa prestadora de serviços. Aí perceba, ele trabalha para essa empresa prestadora de serviços e essa empresa celebra um convênio com o poder público para atender pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Por meio desse convênio, essa empresa privada vai atender pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente a população e depois será remunerada pelo poder público. Então, o médico que trabalha ali, veja, eu não estou falando do médico que é o médico ali do poder público, né? O médico que fez o concurso para médico do Estado. Não, esse é funcionário público por conta do caput. Eu estou falando do médico que não tem vínculo direto nenhum com o poder público, ele trabalha em uma empresa privada, mas que atende pelo SUS. Ele é equiparado a funcionário público pelo artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal. Então, se esse médico que atende pelo SUS, ele deve atender gratuitamente e ele é remunerado pelo hospital, se chegar lá e ele cobrar alguma coisa, dizendo, não, isso aqui o SUS não cobra, você tem que me pagar diretamente, esse médico está solicitando vantagem devida, ele está cometendo crime de corrupção passiva, porque ele é funcionário público, ou melhor, ele é equiparado a funcionário público para efeitos penais. Só para a gente fechar o 327, eu quero que você lembre o parágrafo 1º, que diz que no caso dos crimes funcionais, né, crimes praticados por funcionário público, sobre os quais nós falaremos, os crimes funcionais, veja, a pena é aumentada em 1/3, né, aumentada a terça parte, se o funcionário público exercer cargo em comissão na administração direta, aí cuidado. E também em fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Cuidado, o código não colocou aquele que exerce cargo em comissão ou função de direção e assessoramento em autarquia. Foi um lapso legislativo. A autarquia não constou. Constaram as outras entidades da administração indireta. A fundação instituída pelo poder público, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então, se a pessoa exerce um cargo em comissão ou uma função de direção e assessoramento, né, essas funções de livre nomeação e exoneração, né, se for na administração direta ou na administração indireta, à exceção da autarquia, por conta desse lapso legislativo, a gente iria aplicar um aumento de 1/3, tá? E cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal tem entendido, sob o crivo de críticas doutrinárias, mas o Supremo tem entendido que essa causa de aumento de pena também se aplica para aqueles que exercem mandato eletivo, aqueles que são agentes políticos, um prefeito, um governador, né? Quer dizer, a doutrina critica porque isso seria uma analogia em malam partem, porque que o Código Penal, o direito penal não admite, nós sabemos, mas o Supremo entende que não é analogia, que é apenas uma interpretação sistemática e que, portanto, que essa aplicação, essa causa de aumento de pena deveria sim ser aplicada lá nas hipóteses de quem exerce cargo político, tá? Vamos lá, meus amigos, que mais que nós temos aqui? Então, falando aqui dos principais crimes em espécie, então, meus amigos, é muito importante que a gente compreenda o seguinte, tá? Que a gente compreenda o seguinte. Veja, vamos lá. O que é que nós temos então? Nós temos o seguinte, então, meus amigos. Começo com o crime de peculato. Peculato. O peculato é o único crime funcional que tem modalidade culposa. Lembre que a regra do artigo 18 do Código Penal nos diz que o crime só tem modalidade culposa se houver expressa previsão em lei nesse sentido. Artigo 18, parágrafo único. Só fala em modalidade culposa se a lei assim dispuser expressamente, tá?
Então, o peculato, eu repito, é o único crime funcional que tem previsão para essa modalidade culposa. Peculato pode ser doloso ou culposo. No caso do peculato doloso, do caput do 312, a gente teria, então, o peculato apropriação e o peculato desvio. E no parágrafo 1º a gente teria o peculato furto. Por que peculato apropriação, peculato desvio? Porque são os verbos utilizados pelo 312, né? O 312 caput, ele fala no funcionário público, que no exercício da função em razão dela, apropriar-se ou desviar bens, né? Dinheiro, valores, de que tenha posse em razão da sua função. Agora veja, esses bens, direitos ou valores, eles serão, meus amigos, públicos ou particulares. Isso é importante a gente entender. O que caracteriza o peculato não é a natureza pública dos bens, é a natureza pública da função exercida. O que caracteriza o peculato é a situação de ter um funcionário público em razão de sua função. Então pode acontecer de um funcionário público ter ali sob o seu poder um bem particular e ele se apropriar daquele bem particular. Então é um agente de trânsito que foi lá e apreendeu o carro do sujeito e ele ficou com o carro para si. Então, isso é peculato, né? Mas não era bem público, não importa. O que caracteriza o peculato, eu repito, não é a natureza pública do bem. O bem pode ser público ou particular. O que caracteriza o peculato é a natureza pública da função exercida pelo servidor. Ou seja, o funcionário público, o sujeito ativo é um funcionário público agindo em razão da sua função pública. Tá? Bom, então, no peculato da apropriação, o sujeito tem a posse do bem. Imagina, então, você passou ali no concurso da AGU, com você passaram ali vários colegas e você recebe ali um computador, sei lá, um tablet e um laptop ali para poder exercer a sua função pública. Aquele laptop, aquele computador portátil ali é da AGU, né, da União, não é seu. Tem número de tombo, mas você vai ficar em seu poder para poder acessar ali, de onde você estiver trabalhando, acessar os processos. Tá. Vamos imaginar que um colega seu, ele passou em outro concurso e, sei lá, é um concurso que para ele é melhor, né? Na casa dele, é um concurso que ele queria e ele não devolve esse computador. Isso é crime de peculato apropriação. Ele está se apropriando de um bem do qual tinha a posse em razão da sua função pública, tá? No caso do peculato desvio, é quando o sujeito desvia para si ou para outrem bens, direitos, valores, né? Então ele desvia ali. Então é isso, é o deputado que nomeia funcionário ali para o seu gabinete, mas determinando que metade do salário vai ficar para ele. Conduta que ficou nacionalmente conhecida com o apelido de rachadinha, né? Então, isso é peculato desvio. Não dá para dizer, mas é uma relação entre particulares. Não, não é relação entre particulares. Ali é função pública, ali é dinheiro público, e o dinheiro público tem uma finalidade, que é remunerar o assessor parlamentar. Se ao invés disso está sendo desviado para o bolso do próprio parlamentar, é crime de peculato desvio. Cuidado para não confundir esse peculato desvio, que é desviar para si ou para outrem, não confundir com o crime do artigo 315, que é o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Porque nesse crime, que é um crime com a pena bem menor, infração de menor potencial ofensivo, enquanto o peculato doloso tem pena de 2 a 12, esse crime do 315 também é um desvio de dinheiro público, só que é um desvio para uma outra finalidade pública. É o prefeito que, ao invés de construir a escola, ele organizou uma festa, né, fez uma festa ali porque era ano de eleição e com a festa contratando ali artistas famosos, pagando uma fortuna, ele vai poder ganhar mais votos. Veja, a finalidade eleitoreira, obviamente, não é a função pública, mas o investimento em cultura ali é uma função pública, uma destinação pública, né? Então, nesse caso,
é o crime do 315. Se ele não desviou o dinheiro para si, não superfaturou para desviar para outrem, né? Aí, nesse caso, é o crime exatamente do 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Sendo que, em caso de prefeito, que foi o exemplo que eu dei, a gente tem que tomar cuidado, porque existem crimes específicos para o prefeito que estão no Decreto-Lei 201 de 1967, tá? Então, peculato desvio é desviar ali aquele dinheiro, bens, valores, direitos para si ou para outrem, para particular, não tem outra finalidade pública. Agora, desviar para outra finalidade pública, era o dinheiro da educação, o prefeito usou para reformar a praça, aí também é crime, mas é um crime com a pena bem mais branda por ser outra finalidade pública, é o crime do artigo 315, emprego irregular de verba ou renda pública, tá? Aí a gente chega aqui no peculato furto, que é o 312, parágrafo 1º. Veja, peculato furto é um furto praticado por um funcionário público em razão de sua função. Né? Ele se vale da função pública para poder furtar. O oficial de justiça que ingressa em um domicílio para poder cumprir um mandado judicial, ele só está ali por conta da sua função pública, ele aproveita a facilidade da função pública porque conseguiu entrar ali e ele pega algum bem de valor sem que ninguém perceba, coloca no bolso e vai embora. Isso é um peculato furto. E aí a mesma coisa que eu dizia há poucos instantes. Pouco importa que o bem seja particular. O que caracteriza o peculato não é a natureza pública do bem, é a natureza pública da função. É o sujeito ativo ser um funcionário público em razão da sua função. Tá? Nesse caso, ele não tinha posse do bem. Ele foi lá e subtraiu o bem, por isso é peculato furto. Nesses 3 casos de peculato, aqui, de peculato doloso, a gente tem a pena de 2 a 12 anos. Aí a gente tem um peculato culposo. Eu já disse, é o único crime funcional que tem modalidade culposa. Peculato culposo é um funcionário público que culposamente, ou seja, de forma descuidada, porque culpa é uma falta de cautela, uma falta de cuidado, é ausência de dever objetivo de cuidado. Então, esse funcionário público, de forma culposa, ele contribui para o crime de peculato doloso de outra pessoa. Então, é um funcionário que deixou a gaveta da mesa dele aberta. Deveria ter trancado, mas ele deixou a gaveta aberta. E ali tinha bens de valor do poder público. Ou de um particular, né? Que não seja ele e tal. Aí ele deixou aberto, outro funcionário foi lá e subtraiu. Esse outro que subtraiu comete o peculato furto, e esse que nada tinha a ver com a história, que cometeu um erro, que deixou aberto, comete o peculato culposo. Por quê? Porque culposamente concorreu para o crime de peculato de outrem. Eu já falei a grande particularidade do crime de peculato culposo. Eu já disse que a grande particularidade é, no peculato culposo, eu disse no primeiro bloco, né? Se o peculatário restituir a coisa até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. E se ele restituir a coisa depois da sentença irrecorrível, ainda terei uma diminuição da pena ali pela metade, tá? Dito isto, eu falo aqui ainda de um outro crime, que é o peculato mediante erro de outrem, do artigo 313, que alguns chamam em doutrina de peculato estelionato. O nome do crime, tecnicamente, é peculato mediante erro de outrem. O peculato mediante erro de outrem, meus amigos, vejam só, peculato, eu repito, mediante erro de outrem, né? Peculato mediante erro de outrem, é aquele em que o sujeito, veja só, né? O sujeito, ele mantém uma outra pessoa em erro para receber uma vantagem que é indevida. Então, é um funcionário público que pratica alguma conduta, e claro que o particular não deve dinheiro nenhum a ele, porque ele é remunerado pelo salário dele, e aí o particular, equivocado, acreditando que deve alguma coisa, pega o dinheiro e entrega para o funcionário. O funcionário sabe que o sujeito está errado, que está em erro, mas o funcionário mantém o sujeito em erro para ficar com aquele dinheiro. O sujeito que está em erro, obviamente, não cometeu crime nenhum, porque está agindo culposamente, e como eu disse, o único crime culposo aqui, dentre os crimes contra a administração pública, é o crime de peculato. Né? O sujeito, ao contrário, ele está sendo ludibriado ali. E o funcionário que mantém o sujeito em erro para receber aqueles valores, veja que nesse caso não é corrupção passiva, porque aqui eu tenho um crime mais específico, é o peculato mediante erro de outrem. Ele está mantendo a outra pessoa em erro para ficar com aquele dinheiro, tá bom? Aí veja, outros crimes muito importantes aqui. Quero lembrar para vocês a diferença entre a concussão
concussão do artigo 316, aqui a corrupção passiva do 317, corrupção passiva do 317, e a corrupção ativa, que aqui não é crime funcional, é crime praticado por particular, está lá no 333. Veja só. Na concussão, meus amigos, concussão, o funcionário público, no exercício da função em razão dela, ele vai exigir a vantagem devida. O verbo é exigir. Então, se a questão lhe disser que o funcionário exigiu, pronto, é concussão. Na corrupção passiva, ele irá, então, solicitar, receber ou aceitar a promessa de vantagem devida. Aceitar, vou colocar aqui, a promessa de vantagem devida. Então, as condutas que caracterizam a corrupção passiva são essas aí. É solicitar, receber ou aceitar a promessa de vantagem devida. E na corrupção ativa, eu tenho um particular que irá oferecer ou prometer a vantagem devida. Vamos lá. Aí eu quero lembrar algumas coisas. Primeiro, não confunda concussão com consunção. Tem nada a ver, só o nome que é relativamente parecido. Consunção é lá da parte geral, é um critério para solucionar conflito aparente de normas penais. Consunção é sinônimo de absorção. Na consunção eu tenho um crime absorvendo o outro. Aqui eu estou falando de concussão, que é um crime funcional, artigo 316, é o crime exatamente de exigir a vantagem devida. Outra coisa que eu quero te lembrar é que a vantagem devida é vantagem de qualquer natureza. Claro que ordinariamente é uma vantagem patrimonial, financeira, etc., mas pode ser uma vantagem de qualquer natureza. Então, quando eu falo em vantagem devida, pode ser uma vantagem patrimonial, mas pode ser, por exemplo, meus amigos, né, um favor sexual, um título honorífico, um favor político. Tudo isso é vantagem devida. Vantagem devida, claro, é vantagem que não derive ali das atribuições da função pública, tá? Bom, outra coisa que eu quero te lembrar é que hoje em dia a pena desses três crimes é a mesma, 2 a 12. 2 a 12. Até 22 de janeiro de 2020, a concussão tinha a pena de 2 a 8. Aí veio a lei anticrime, 24 de dezembro de 2019, 30 dias de vacácio, entrou em vigor 23 de janeiro de 2020, que equiparou as penas. A pena da concussão, então, que era de 2 a 8, passou a ser de 2 a 12, como já era da corrupção passiva, da corrupção ativa e do peculato, tá? Então lembre, concussão e corrupção passiva são crimes funcionais, crimes praticados por funcionário público em razão da função. Como é que eu diferencio? Concussão é exigir vantagem devida, corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida. Já a corrupção ativa é um crime praticado por particular. O particular irá oferecer ou prometer a vantagem indevida. Outra coisa que eu quero que você recorde, existe a chamada corrupção passiva privilegiada, que é aquela que não envolve vantagem devida. É aquela em que o funcionário público vai concordar com um pedido feito por um particular, né? E aí descumprir sua função pública para atender aquele pedido. Isso é corrupção passiva privilegiada, tá bom? Outra coisa que eu quero que você recorde comigo que quando eu falo de concussão e corrupção passiva, é um crime praticado por funcionário público em razão de sua função, mas mesmo antes de assumi-la, mesmo antes de assumir a função pública, esse futuro funcionário público já poderá cometer o crime funcional. Por exemplo, em outubro ocorrem as eleições. Imagine que em outubro tem ali a eleição municipal. No mesmo dia já sai o resultado, todo mundo já sabe que quem ganhou foi fulano, que não é candidato à reeleição. É o futuro prefeito que no momento não exerce função pública nenhuma. Então estamos em outubro, todo mundo já sabe que em janeiro vai assumir fulano.
fulano, que ainda não é prefeito, será prefeito, né, apenas em janeiro, né, já é chamado de prefeito eleito, mas isso não é função pública, né, mas ele já vai até um empresário que presta serviços ao município e diz que a partir de janeiro o contrato dele será rescindido, a não ser que ele lhe dê ali 10% do valor do contrato. Veja, ele já está cometendo crime, né? Mesmo antes de exercer a função pública, mas ele já está se valendo da função pública que seguramente irá exercer em janeiro. E isso é exigir ou é solicitar? Olha, não se preocupa com isso porque sua prova não vai cobrar isso. É tão polêmico a divisão, a distinção entre exigir e solicitar, que quando isso cai em prova, o examinador já lhe diz o verbo. O examinador vai lhe dizer se ele está exigindo ou solicitando e vai perguntar qual é o crime envolvido, tá? Bom, aí eu quero trazer aqui, para a gente caminhar para fechar, alguns outros crimes. Quando isso aqui, esses outros crimes que são menos comuns, quando ele cai no concurso, eles caem assim. A banca lhe dá a conduta e pergunta qual é o crime, tá? Então, qual é a conduta, por exemplo, meus amigos, do excesso de exação? Olha aí, principalmente para concurso da PFN. Excesso de exação. Excesso de exação, né, é o artigo 316, parágrafo único. Porque o 316 caput é a concussão, parágrafo único é excesso de exação. Por que eu falei principalmente PFN? Porque PFN, né? Porque excesso de exação tem a ver aqui com arrecadação tributária. O excesso de exação é um crime praticado por alguém que está vinculado à arrecadação fazendária, um auditor da Receita, por exemplo. Quando é que ele comete esse crime? Duas situações. Ele irá, né, cobrar um tributo que sabe ser indevido ou cobrar um tributo devido empregando meio vexatório que não é autorizado pela lei. Eu repito o excesso de exação. Cobrar um tributo que sabe ser indevido ou cobrar um tributo devido, mas empregando meio vexatório não autorizado pela lei, tá? Isso é crime de excesso de exação, tá bom? Eu quero avançar para lhe trazer o crime do 318, que é o crime de facilitação ao contrabando ou descaminho. Porque assim eu aproveito para falar também de outros dois crimes, que são exatamente o contrabando e o descaminho, que são dois crimes diferentes, tá? Facilitação ao contrabando ou descaminho é o artigo 318, é um crime funcional, crime praticado por funcionário público em razão de sua função. É o funcionário público que dolosamente, lembra que todos esses outros crimes só existem na modalidade dolosa, modalidade culposa só o peculato. Então, o funcionário público dolosamente facilita o contrabando desse caminho. É um funcionário da Receita ou da Polícia Rodoviária Federal, trabalha ali na região de fronteira, sabe que um amigo vai chegar com contrabando e ele facilita. Ele, não, venha por aqui que aqui ninguém vai lhe pegar, ó, tá comigo aqui e tal. Então facilita a contrabando desse caminho, sem receber vantagem devida, porque senão seria corrupção passiva, tá? Então é facilitação ao contrabando desse caminho. Aí a gente vai lá para a parte de crimes praticados por particulares. O que é contrabando, o que é descaminho? Descaminho do artigo 334, contrabando do artigo 334-A. O descaminho é importar ou exportar uma mercadoria permitida sem o recolhimento do tributo devido. Vai para Miami, volta com um monte de eletrônico sem declarar. Então, importar ou exportar mercadoria permitida sem recolhimento do tributo devido é descaminho. Já o contrabando é importar ou exportar uma mercadoria proibida, desde que não constitua um crime mais específico, como tráfico de armas, tráfico de drogas. Mas, por exemplo, trouxe mercadoria falsificada, mercadoria proibida, não tem tributação incidente na mercadoria, é crime de contrabando. Lembrando, súmula 599 do STJ diz que não cabe insignificância em crime contra a administração pública. Cuidado, o Supremo não tem súmula, mas o Supremo, em casos excepcionais, admite insignificância para crime contra a administração pública. O STJ tem a súmula dizendo que não admite. Mas o próprio STJ abre exceção para admitir insignificância em crime de descaminho. Então, tanto o STJ quanto o STF admitem insignificância no descaminho. No contrabando, em regra, não admitem, embora exista um precedente isolado admitindo também a insignificância no contrabando, tá? Bom,
Que mais aqui, meus amigos? Aí, o 319, a gente fala na prevaricação. O que é prevaricação? Prevaricação, né, é um crime praticado por um funcionário público em razão de sua função. Na prevaricação, o funcionário público irá descumprir um dever funcional, deixando de praticar seu dever de ofício, ou retardando o dever de ofício, ou praticando em desacordo com a lei, mas para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Aí é prevaricação, tá? Funcionário público que tem lá que, sei lá, conceder uma licença, mas aí ele vê ali que é um desafeto dele. Preencheu todos os requisitos, é ato vinculado, ele tem que conceder, mas como ele vê que é um desafeto dele, ele, né, segura ali, coloca na gaveta, não vou deixar aqui, vou segurar até não poder mais. Então ele retarda um ato de ofício para satisfazer o seu mesquinho sentimento de vingança. Isso é prevaricação, tá? Lembra que só tem prevaricação se tiver ali a finalidade de satisfazer um sentimento ou interesse pessoal, tá? Aí eu vou para mais dois crimes, advocacia administrativa e condescendência criminosa, para a gente fechar. Advocacia administrativa, meus amigos, é um funcionário público que, valendo-se da sua função pública, patrocina interesses privados perante a administração pública, né? É um funcionário público e aproveitando do acesso que a função pública lhe dá a outros funcionários públicos, ele vai lá, né, conversar com os outros funcionários para julgar favoravelmente, né, o caso de um amigo, de um parente, né? Isso é advocacia administrativa, está patrocinando interesses privados perante a administração pública, né? Ainda que seja um interesse legítimo. Se for interesse ilegítimo, a pena é maior, mas interesse legítimo tem um crime também. E condescendência criminosa, para a gente fechar aqui, que ocorre quando o funcionário público ele tem uma ascendência hierárquica e o seu subordinado cometeu uma infração. Ele precisa punir o infrator ou encaminhar a informação a quem possa puni-lo. Quando ele não faz nenhuma das duas coisas, por indulgência, ele comete a condescendência criminosa. Tá bom? Eu fecho aqui, meus amigos. Veja que nessa revisão a gente falou, né, de vários temas ali de parte geral e muitos crimes contra a administração pública aqui para a sua prova, tá? Espero que sejam cobradas aí algumas questõezinhas, porque seguramente vocês estarão afiados. Crimes contra a administração pública, aliás, tanto os temas de parte geral quanto o tema de parte especial, assim, né, não sei se vão cair nas três provas, mas que vai cair, pelo menos em uma das três, eu não tenho dúvida. E acredito piamente que vai ser cobrado nas três. Por exemplo, não vejo como ter advocacia pública e não cair questão de crime contra a administração pública, por exemplo. Toda a prova cai, né? Então, não é possível que agora não vá cair, né? Mas, enfim, fica aí as nossas apostas, fica aí essa nossa breve revisão. Agradeço aqui o pessoal da Decorando Lei Seca pela oportunidade, parabenizo aqui pelo projeto, mais uma vez me coloco à disposição, né, lá nas redes sociais, no Instagram, Professor Fábio Roque, no YouTube, Fábio Roque Araújo. Conte conosco aqui nessa batalha rumo à aprovação. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.